Tem dias que os meus passos são mais firmes e melhores que os de ontem. Hoje que eu estou com os 2 pés no chão, resistente o suficiente para suportar o que vier. Porém, mesmo nos dias bons, há momentos que eu fico sem chão. Tudo se desmorona e se transforma numa tempestade de fragmentos e eu fico sob uma corda bamba, numa linha tênue. Eu não mais essa instabilidade. Já é difícil o suficiente ficar por um fio apenas com os meus pensamentos ou com a ameaça de imenso embaixo dos meus pés. Focada em tudo, menos no que eu preciso, eu despenco. Nem mesmo o chão é capaz de me segurar. Caindo onde justamente eu tentava de toda forma evitar. Não consigo nem emoções. Será que diante de dilemas eu consigo me enxergar exatamente como sou, como fui criada? Como posso ter paz em meio ao caos? Como enfrentar com coragem os desafios que surgem diante de mim? Minhas emoções me enganam e eu acabo me deixando ficar para trás, sufocada. E como enxergar além de mim? Como enxergar os outros que estão no trabalho, os relacionamentos? Eles também precisam que eu estenda a minha mão. Eu preciso encontrar um não tenho mais onde me segurar. Não quero mais estar por um fio. Basicamente, a gente vai ter uma conversa de 4 encontros. E eu queria que você tivesse muita atenção, porque cada encontro se refere a um pilar dentro do raciocínio que eu estou trabalhando com vocês sobre o que seria essa inteligência emocional, para que você não fique por um fio. E o primeiro pilar é o pilar do autoconhecimento. O pilar do autoconhecimento. E para a gente fazer disso uma experiência um pouco mais construtiva, eu queria forçar a barra com alguns de vocês. Forçar a barra. E assim, se você tem alguém conhecido aí do seu lado, né? Se você não tem e for muito extrovertido, beleza. Mas se você é introvertido, você só faz assim, ó. E aí o colega já vai entender que você não quer conversar. Ok? Ninguém é obrigado a nada. Mas eu queria que você gastasse aí 15 segundos falando quem é você para a pessoa do lado. Fechou? 3, 2, 1, inicia. Uhum. Zero. Sei que vocês querem falar muito, mas aí pode ficar sossegados. A gente vai ter um tempo para você fazer isso no final. Eu queria chamar os diáconos para ir tirando esse pessoal que está conversando no meio de um trabalho do Senhor, né? Na minha época, os diáconos... Você sabe o que é diácono? É um negócio que tem em algumas igrejas. É um pessoal que... É assim que eu entendo diácono. Pode ser que ele sirva para outra coisa, né? Mas eles dão porrada na cabeça das crianças para poder elas se comportarem, né? Por isso que a palavra de Deus diz: resistir aos diáconos e ele fugirá de vocês. Mas voltando aqui, quem é você é muito amplo, cara. Não imagina. Se a gente fosse perguntar o que cada pessoa diz aqui, foi uma coisa diferente. Alguns dizem a profissão, disse a idade. Eu sou homem, sou mulher, sou pai, sou mãe, sou filho, sou engenheiro, sou dono de casa, dona de casa, sei lá. Cada um foi dizendo assim uma coisa, e é muito difícil a gente chegar ao ponto de cravar e dizer de fato quem a gente é. É mais fácil dizer o que a gente faz, mas não dizer quem a gente é.
Isso, muitas vezes, porque a gente não tem autoconhecimento. A gente não se conhece. Isso não é um exercício que a gente faz com a nossa vida constantemente. A gente não é treinado na escola para isso. Agora que estão começando a implementar algumas disciplinas socioemocionais. Mas isso não é comum. A gente não se conhece, não sabe as nossas emoções, por que a gente faz determinadas coisas. Então, o autoconhecimento é algo importante. Então, eu quero compartilhar com vocês algo para vocês levarem para a vida de vocês, que é o arsenal do autoconhecimento. Olha só que bacana. Eu me conheço. Aí, como é que você vai chegar nisso aqui? Você vai trabalhar com algumas premissas, né? Algumas perguntas. E você vai pensar, por exemplo, o que eu já vivi até aqui para ser como eu sou hoje? Perguntas necessárias, né? O que você já viveu para ser como é hoje? Imagina você pensar sobre isso, você gastar um dia sobre isso, um turno, algumas horas. Não sei se você já fez isso alguma vez em sua vida. Parar, peraí, o que eu já vivi até para ser como eu sou? Segunda, quais são os livros ou os tipos de livro que eu gosto de ler? Ou então eu não gosto de ler. Ou então eu gosto de ouvir o livro. Quais são os tipos de filme que eu gosto de assistir? Quais são os filmes que mais marcaram minha vida? Já parou para pensar sobre isso? Ou você só vai vivendo? Quais são as músicas que eu gosto de ouvir ou o gênero musical que eu mais escuto? Quem usa Spotify é acusado no final do ano, né? Que a gente tem um reprisezão aí do que a gente escuta. E aí tem gente que escuta de Worship a Mamonas Assassinas, né? Tudo numa playlist só, né? Não é verdade ou não? Aí você até queria postar, mas aí você vê Mamonas Assassinas, o que o pessoal vai pensar de mim, né? Então é bronca, cara. Frases e conselhos nunca esquecidos. Tem coisas que marcam sua vida de um jeito. Você ouviu tem 10 anos, mas sempre que acontece algo parecido, você lembra disso. Me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Aí você, opa, tem que cuidar de quem eu ando. Não anda comigo não, amigo. Entendeu? Frases e conselhos nunca esquecidos. Mudanças importantes. Quais são, assim, os momentos na sua vida, assim, que são divisores de água para você? Você sabe? Você consegue pensar o que essas mudanças causaram na sua vida? Ou então, pessoas importantes? Ou ainda, qual é o seu papel na sua família? Você já pensou sobre isso? Ou você só vai vivendo? Você vai reagindo à vida. E você não sabe o que você tem que ser como filho, o que você tem que ser como pai. Você sabe o que o outro tem que ser. Você sabe quais são as obrigações do outro, mas você sabe as suas, os seus deveres. Mas eu sei os meus direitos e os deveres, você sabe? Imagina, um filho adolescente em casa, comendo, dormindo, ele deve ter alguns deveres, né? Não é verdade? Esposa e marido trabalham, como é que funcionam os deveres dentro de casa? Ambos trabalham fora, como é que funciona isso? Já parou para pensar sobre isso? Tem muito assunto para isso, mas a gente tem uma série mais para frente que vai trabalhar isso bacana. Lembranças vivas na memória. Quais são as coisas que marcaram a minha vida? Que vez ou outra eu sempre lembro disso. Isso sempre vem à tona. Isso sempre aparece nas rodas de conversa. O ponto é que se eu consigo pegar esse arsenal aqui de autoconhecimento, eu vou conseguir sair rapidamente do ponto zero desse pilar da inteligência emocional e vou avançar muito na vida. Para uma direção nunca antes visitada, porque eu nunca olhei para mim mesmo desse jeito. Sempre fui vivendo. E isso é horrível. É horrível.
Jonas Madureira fala que a gente tem três demandas. Três maneiras de encarar a realidade da nossa própria vida. Ele diz que a primeira demanda que a gente tem na vida é ser quem os outros querem que você seja. É nutrir as expectativas que os outros têm sobre você. E, às vezes isso é bom, às vezes isso é até confortável, mas às vezes isso é como se você estivesse usando uma armadura que não te pertence. Pesada, grande, incômoda. Mas também é verdade que algumas pessoas caminham para um outro nível de tirania, que é, de repente, se tornar um pouco aquilo que o Fernando Pessoa fala nesse poema. Olha só o poema do Fernando Pessoa. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O paletó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti. Perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada, colada à cara. Eu não vou continuar, mas o poema continuaria assim: quando atirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o paletó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi, mas em geral já era tarde demais, porque eu vivi a vida toda sendo exatamente o que os outros gostariam que eu fosse. Essa é uma demanda da vida. E aí algumas pessoas olham para isso e pensam assim: está na hora de parar, está na hora de dar uma pausa nisso, está na hora de caminhar numa outra direção, está na hora de não viver mais as expectativas da minha família, está na hora de não viver mais as expectativas dos meus pais, está na hora de não viver mais as expectativas dos meus amigos, está na hora de não viver mais as expectativas do meu chefe, do meu trabalho, do que esperam de mim na carreira que eu sigo. Está na hora de abrir mão das expectativas que a vida tem sobre mim de modo geral. E aí a segunda demanda é ser quem você quiser ser. E essa segunda demanda, eu não sei se ela não é mais pesada que a primeira. Honestamente, eu não sei qual é a mais pesada das duas. Porque na segunda demanda você não tem nem a quem culpar pelas escolhas e resultados que você dá na sua vida. Na primeira, pelo menos, você tem. Na segunda, você não tem. Você escolheu. E esse tipo de crise existencial é bizarra. Porque você começa a não se aceitar mais, aí você quer ser uma outra coisa, e aí de repente você sendo essa outra coisa, você não se vê direito, aí você tenta ser uma outra coisa, aí você vive querendo ser uma outra coisa que você não é, ou seja, você não é nada. Você nunca é nada. Você quer ser alguma coisa. E eu quero até agendar com você um aconselhamento na semana, caso você queira. Porque isso é bizarro. Mas é a realidade de muita gente. Que no final quer se encontrar e ter uma característica única no universo. E isso não existe. Porque meio que a gente é um pouco daquilo que a gente viveu, das pessoas que nos cercam, da nossa própria história e das escolhas que a gente foi tendo ao longo dela. Ninguém é totalmente autêntico. É engraçado dizer que é interessante, soa inovador, mas na prática isso não existe. E aí nós temos uma terceira demanda que para mim é muito libertadora.
Porque essa é a minha realidade. Eu não estou falando de algo abstrato, que é a possibilidade de ser quem Deus quer que você seja. Isso sai da equação de muita gente, sai da perspectiva de muita gente. Porque elas pensam assim, parece que algumas coisas que Deus quer que eu seja, não me parecem muito coerentes. Não me parece fazer muito sentido, não vai me fazer feliz. E aí eles tentam outro caminho. Nunca tentam o caminho de Deus. E eles sempre vão estar devendo, ou neles está faltando alguma coisa. Porque se nós fomos criados de fato por Deus, com um propósito específico, sem essa conexão, é como se faltasse algo em nós. Quando você lê, por exemplo, Gênesis 1:26, que é um texto muito importante assim, para a nossa conversa aqui, e eu queria que ficasse registrado na sua cabeça esse texto aqui. Isso aqui é extremamente importante para nós. Gênesis 1:26. O texto diz o seguinte: ao momento da criação, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes, parará, parará. Domine ele sobre a criação. Se eu fosse pensar nisso aqui e tentar entender o que Deus quer de mim, para que eu fui criado, qual é o meu propósito, para que existo, quem eu sou, eu vou ter que chegar à conclusão que eu sou imagem e semelhança de Deus. Isso precisa me definir. Olhar para essa realidade precisa me definir, mas tem algo a mais no texto. Eu não sou só imagem e semelhança de Deus. Eu sou uma espécie, de alguma forma que eu não sei explicar, de regente da criação. Que é o que ele está dizendo, domine sobre. Isso faz parte de quem eu sou. Felipe, mas assim, eu acho que a minha vocação é ser médico, é ser engenheiro, é ser professor. Beleza. Isso para você funciona muito bem e eu acho extraordinário, mas tem algumas pessoas que elas não conseguem ver isso. E o que a gente faz com esse pessoal? A gente vai suprimir elas, sufocá-las com a expectativa de uma vocação e elas nunca se encontram. E como é que vai ser esse negócio? Para você é bacana porque você encontrou prazer no que você faz. Mas e um monte de gente que não sabe, que não entende, que não dá um nome para a sua vocação? É porque, na verdade, isso é uma coisa que a gente inventou. A gente criou isso. E eu acho bacana. Mas a nossa vocação mesmo é o quê? É isso aqui, ó. Ser imagem e semelhança de Deus e dominar sobre a criação. As implicações disso, eu acho que a gente pode gastar com uma série inteira, que é o conceito teológico que a gente chama de mandato cultural. O homem é colocado no mundo para criar cultura, para transformar a cultura, para transformar a criação. Ele é um co-criador com Deus. Então, o propósito do homem é pegar o que já está feito e transformá-lo. Do barro extrair o minério, o aço, fazer um troço desse aqui, ó. A gente é criado por Deus para criar, para modificar realidades. Quando a gente sai disso, a gente se desconecta do nosso propósito. Entende? Isso significa que não interessa a área que você atua vocacionalmente. Isso significa que você pode trabalhar e não ter a atitude vocacional disso aqui.
que é o que o livro de Provérbios chama corriqueiramente de o preguiçoso. É aquele que precisa de um salário, que precisa de um chefe e de uma necessidade para poder trabalhar. É aquele que não encontra no trabalho o sentido da sua existência. Ele precisa de um salário, de um chefe ou de uma necessidade para poder trabalhar. Se ele não tem uma conta para pagar, se ele tem dinheiro no banco, ele não vai trabalhar. Por quê? Encara trabalho como tortura e não como vocação. Então quem é você? Você é um trabalhador, criado à imagem do seu Criador. E se eu não reflito os valores e princípios de Deus, você está desconectado do seu propósito. E se eu não gosto de trabalhar, eu gosto de ficar em casa de boa o tempo todo, você está desconectado do seu propósito. Cedo ou tarde, você vai sofrer as consequências disso aqui, de não se conectar com o seu propósito. Ninguém pode ficar em casa assistindo Netflix por toda a vida, comendo doce. Parece tentador para nossa mente preguiçosa, mas você morreria. Ninguém se manteria são, psicologicamente, com uma vida ociosa o tempo todo. Você morreria. Primeiro existencialmente e depois fisicamente. Nós dependemos de estar alinhados da nossa vocação. Autoconhecimento é tudo. Olha só o que esse salmista escreve sobre isso. Tu o fizeste, está falando do ser humano, um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. O ser humano é colocado na criação para refletir a imagem de Deus e governar sobre a criação. Quando ele fala de multiplicar, né, no texto fala sobre isso, a gente só pensa em ter filhos, né, essa coisa, mas a ideia é espalhar a imagem de Deus na criação. É mais profundo que isso. Porque onde tem um ser humano, toda aquela região habitada é transformada, para bem ou para mal. Onde tem um ser humano, aquele habitat ali deixa de ser natural. O ser humano modifica aonde ele está, para bem ou para mal. Só que o que acontece? Nem só de Gênesis 1 e 2 existe o mundo. Existe Gênesis 3. E é um capítulo da Bíblia horrendo. E é onde tudo desmorona no que a gente deveria ser. Se você ler esse texto comigo de forma pausada, a gente vai chegar a algumas conclusões muito interessantes juntos. Olha só. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. O que é a serpente, gente? O que é a serpente? É um bicho. Faz parte disso aqui. Não é verdade? É um bicho. Ah, mas é o demônio, não sei o quê. Só que o autor bíblico botou serpente, eu vou com ele. É um bicho. Faz parte desta responsabilidade do homem, do propósito dele dominar sobre a criação. Só que no capítulo 3 acontece uma coisa completamente diferente. O bicho, a serpente, ela agora se sai da posição de ser dominada e passa a dominar, influenciando esse ser humano. É isso que acontece, olha só. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E aí vem o restante da história. Foi isso que Deus disse?
Aí se a gente volta para o capítulo 2, 17, que é onde a gente tem aqui o que eu poderia chamar de palavra de Deus, a gente consegue ler exatamente o que Deus disse. O que Deus disse? Eu gostaria que vocês lessem isso em voz alta. O que Deus disse, a palavra de Deus. Leiam, pode ler. Isso é o que Deus disse. Então pensa numa linha reta assim, ó. E aqui, ó. PD, palavra de Deus. A palavra de Deus é o quê? Vocês podem comer de qualquer coisa que vocês quiserem, qualquer árvore, menos de uma. Por quê? Se comerem, vocês vão morrer. Entenderam? Aí olha só o que acontece. A serpente, ela está tirando uma onda. Vocês não podem comer de nenhuma. Não. Não foi isso que Deus disse. E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Sim. Mas Deus disse, olha só que coisa interessante. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Deus falou que não podia tocar? Deus falou que não podia tocar? Ela inventou esse negócio. Olha só que ela criou esse negócio. Cara, mas como esse pessoal é criativo? Ou seja, ela não se manteve na linha da palavra de Deus, o que Deus disse de fato. O que ela fez? Ela acrescentou, ela foi além da palavra de Deus. Ela foi além. Ela fez algo que não tinha, que é mais ou menos o que a maioria de nós faz, né, em alguns momentos. Deus não pediu que a gente fizesse algumas coisas, mas a gente faz. E aí o que Ele pede, a gente não faz. Que legal. Não é verdade? Não, o que acontece com um monte de gente? Tem um monte de igreja que surge na história com algumas doutrinas, dogmas, de uns negócios que Deus não falou. Não é bíblico, você não tem nada dizendo sobre isso. Então, o primeiro problema que a gente vai ver em Gênesis 3 é justamente contra isso aqui. Aquilo que era para ser subjugado, que era a criação, ele começa a influenciar o regente. É o primeiro problema que a gente encara aqui. Então, olha só. O ser humano é imagem e semelhança do seu Criador, foi feito para reger sobre toda a criação e agora está sendo dominado por uma serpente. E aí a coisa continua. Quando a serpente percebe que a Eva começou a inventar coisa que Deus não disse, percebeu, ela está vulnerável. Agora eu vou meter a lapada. Olha só o que ela diz: certamente não morrerão. O que a serpente está fazendo? Ela está relativizando o que Deus disse. Deus não disse que vocês morrerão? Vão morrer nada. O que ela faz? Ela vai aquém da palavra de Deus. Enquanto a resposta primeira da Eva é ir além do que Deus disse, a serpente ignora tudo que Deus disse. Ela fica aquém. Não, Deus está mentindo. Isso não vai acontecer. Vocês são bobos. Deus sabe que no dia em que comerem desse negócio, os olhos de vocês vão se abrir, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí a mulher olha para o fruto e, é mesmo? É mesmo? Eu nunca tinha parado para pensar, mas esse fruto parece uma delícia. Essa delícia. Mas o ponto
é que ela fica aquém da palavra. Isso significa que tanto estar aquém como estar além leva a gente ao erro, ao pecado. Pecar é justamente estar aquém ou além daquilo que Deus disse, é não se manter na linha da palavra. Isso significa que Deus sabe quem eu sou ou quem eu devo ser. Adicionar algo a isso ou tirar algo disso vai me quebrar, porque é justamente o que acontece nesse texto. Se você parar para pensar, essa mudança de direção, além ou aquém da palavra, na verdade é para suscitar, fazer emergir ali na conversa, no coração daquele casal, uma crise de identidade. De pela primeira vez eles olharem para eles mesmos. Então dá para ser mais do que eu sou? Eu nunca tinha parado para pensar isso. Dá para eu ser mais do que eu sou? Dá, e Deus está escondendo isso de você. Bem diabólico, né? Então eu entendi. Então só ser imagem e semelhança e ser regente da criação é pouco, né? Claro que é. Você pode ser Deus. Você pode ser Deus. Então o que a serpente está quebrando é essa ordem da criação e ofuscando quem eles de fato são. Eles agora não se percebem mais. Surge, pela primeira vez na história da humanidade, uma crise existencial. Então, dá para ser algo melhor do que Deus disse que eu devo ser? Porque a verdade é que tudo, absolutamente tudo, dá errado quando você não tem autoconhecimento. Quando você não sabe quem você é de verdade. É onde nasce o problema. Mas quem é que Deus quer que você seja? O que Deus realmente quer que você seja de verdade? E a resposta, por mais óbvia que soe aos seus ouvidos, ela é extremamente complexa, mas Deus quer que você seja um ser humano de verdade. Ele não quer que você nem caminhe para a direção de ser alguém sobrenatural, místico, transcendental, angelical. Sabe aquelas pessoas que você olha e reverencia? Porque elas são assim, muito espirituais, né? Muito espiritualizadas. Parece que elas não comem, não dormem, né? Parece que elas nunca se estressam. Mas também Deus não quer que você seja tipo um bicho que reage aos seus instintos, vive a partir do desejo do seu próprio ventre e ponto final. Deus quer que você seja um ser humano de verdade. Nem divino e nem bestial. Um ser humano de verdade. E às vezes isso soa um pouco estranho porque essa tendência que a serpente implantou na nossa cabeça de querer ser Deus, afeta a nossa vida agora. A gente quer ser Deus o tempo todo. A gente quer controlar a nossa vida. A gente quer prover a nossa vida. A gente quer dar o sentido para a nossa história. A gente não quer depender de ninguém. Não é verdade? A gente até cria os nossos filhos assim, você tem que estudar para você não depender de ninguém. Não é verdade? Porque no fundo a gente quer que ele seja Deus. Não é só porque a gente tem medo dele passar necessidade ou coisa desse tipo. É porque a gente já sofreu tanto na vida,
dependendo de algumas coisas, e a gente não quer isso para a gente. Você tem que ser mais do que você é. Para de viver as expectativas dos outros, seja mais. Para de trabalhar para os outros, seja mais. Para de entregar tudo para os outros, seja mais. E ninguém chega no mais. Sempre falta alguma coisa. É como aquele bilionário que perguntaram para ele: quanto você precisa para dizer assim, tá bom? Resposta padrão de alguém ganancioso: um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Porque é fato. Quando você se desconecta do seu propósito, você se desconecta de quem você é. Logo, todas as outras áreas da sua vida são tocadas. E aí a gente olha para esse cenário todo, entende o que Deus está querendo fazer de nós, e a gente chega a essa conclusão: Deus quer que eu seja só o ser humano. Eu não sei quão libertador isso é para você, ou se você conseguiu pegar as implicações de só ser gente. Porque tem algumas pessoas que elas se acham tão angelicais que elas não se sentem tentadas em alguns pecados. E elas pensam assim: não, assim, Deus tem me transformado poderosamente, e esse tipo de pecado eu não faço. Aí o tempo passa, ele está lá. Entende? Tem algumas pessoas que dizem assim: não, o que eu quero, o que eu coloco na minha cabeça, eu vou e vou obter o resultado. E aí ele publica no Instagram, ele fala para todo mundo: agora eu estou numa nova fase da vida, estou vivendo assim nessa direção, e eu vou vencer, vou prosperar, vou triunfar. Não tem aquele... Vocês sabem como é esse negócio. E aí ele vai, tenta, morre na praia, mas fica fingindo que está conseguindo. Está vendo? Estou prosperando, eu comprei esse carrinho aí, muito bom. Mudei de casa, mas está aqui, ó, com a faca no pescoço. Mas tem que manter. Porque ele esqueceu que ele é humano. Que ele não consegue tudo que ele quer na hora que ele quer. Não tem como criar riqueza do nada. Entende? Criar uma coisa do nada. Só Deus faz isso. A gente faz a parte de outra coisa. Ele se desconectou disso aqui porque ele tentou ser Deus. E tem um outro grupo que ele faz completamente diferente. Ele vai vivendo a la Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida levar, correspondendo aos seus impulsos. Tem o desejo de fazer, eu faço. Quero comer tal coisa, como. Não quero dormir, não durmo. Quero dormir, durmo. Não quero mais trabalhar, não trabalho. Quero trabalhar agora, trabalho. É tipo assim, ele não tem disciplina alguma para nada, ele só reage aos desejos dele. Eu sou livre porque eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Na verdade, você é escravo das suas vontades. Você não é livre coisa nenhuma. Você é escravo. Se você não é capaz de escolher se abster de uma coisa, você é escravo dessa coisa. É um desafio. Porque a gente escolhe se escravizar por um monte de coisa. Todo mundo meio que é escravo de alguma coisa na vida. Porque isso faz parte de quem somos. Nós somos criados por Deus para Deus. E se a gente não se submete ao senhorio dele, a gente vai se submeter ao senhorio de qualquer outra coisa. Sempre vai ser assim. Faça o que você quiser fazer. Se você não se submete ao Deus Criador, você vai se submeter a qualquer outra coisa. Nem que seja o seu próprio coração, no engano que ele traz para a sua vida. Na Bíblia a gente chama isso de ídolo. Ídolo. A gente pensa que o ídolo é um boneco, né?
Mas o ídolo é uma projeção do meu coração que encara qualquer coisa, pessoa, como Deus. E aí Jesus vem na história e ele mostra para nós o que é ser gente de verdade. Nem divino, nem bicho. O que é ser um ser humano de verdade? Imagina, que loucura. Deus tem que descer, encarnar, para mostrar para a gente como a gente tem que ser. Eu acho um absurdo. Mas é exatamente isso que acontece. Felipe, mas Jesus é diferente, né, cara? Ele é Deus, pô. Ele é Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho encarnou. Assumiu a nossa forma, a nossa identidade. 100%. Não foi um personagem, não foi um drama, uma máscara que ele colocou, parará. Não, ele assumiu tudo. Então, desde o nascimento dele é problemático, ele assumiu tudo. Nasceu aonde? Num barraco, cheio de bicho do lado. Cocô, pelo, sangue, estava lá Deus, num coxo. Encarnou de verdade. Ele já não podia ter nascido grandão? Eu não vou me submeter a esse tipo de... Mas todo mundo nasce, não nasce? Então eu vou nascer também. Ele nasce, e ele vive uma vida comum, 30 anos da vida de Jesus é absolutamente comum. Ele faz o que todo ser humano tem que fazer. Cuida dos pais, trabalha, aprende o que a Bíblia ensina, tem momentos de oração, faz o que todo ser humano tem que fazer, não faz nada demais. Isso é tão certo que no momento oportuno ele vai para o Jordão e fazer o que todo mundo estava fazendo na época, que era o quê? Ser batizado pelo João. Aí o João olha para ele, não, está errado. Se é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem gente que nem entende o que isso significa, mas é uma coisa boa, eu garanto a você. João não está xingando Jesus, tá? Você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Você é um cara importante, eu que devia ser batizado por você. Aí Jesus diz assim, não, eu tenho que ser batizado para que se cumpra toda a justiça. Ninguém pode dizer que não precisa de batismo. Porque eu que não tenho pecado estou indo. Imagina você, pecador, comedor de feijão. Entende o negócio? Jesus vive a vida normal ali. Até o fim. Até as últimas consequências. Que é morte e morte de cruz. Então, tem um texto da Bíblia que narra a humanidade de Jesus de um jeito diferenciado. Que é o texto de Filipenses 2, de 5 a 8. Olha só o que o apóstolo Paulo nos orienta a partir de quem Jesus é. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Enquanto todos os homens querem ser Deus, Deus se torna homem. Que loucura. Enquanto todos os homens querem ser senhores de sua vida, senhores na sua época, eu quero mandar, eu quero ser o cara, Deus se torna servo. É totalmente diferente do nosso contexto, na verdade. Se a gente é imagem e semelhança de Deus mesmo, se a gente não está influenciado
por essa dinâmica da serpente, a gente tem que olhar para quem Jesus é e dizer assim: eu quero ser o mais parecido com Ele. Eu vou gastar minha vida orando a Deus para que Ele me transforme e fazendo tudo que tiver ao meu alcance para ser exatamente como Ele. E aí o texto continua. Por isso, porque Jesus foi um ser humano de verdade, viveu como tinha que viver, não usou como usurpação ser igual a Deus, não se apegou nisso, não deu carteirada, fale direito comigo que eu sou Deus, viu? Ele não fez isso. Viveu como um ser humano de verdade. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O que está acontecendo aqui? Jesus, Ele está mostrando para as pessoas que ser quem Ele é, a identidade dEle, não é modificada por aquilo que Ele faz. Não é verdade? Quando você olha para Jesus, você vai ver que Ele escolhe descer para nos ensinar o que é ser humano de verdade, para a gente poder se apegar a isso, se autoconhecer, alinhar nossas expectativas de quem a gente é e de quem a gente deve ser. Para a gente não pender nem para tentar ser divino, nem para tentar ser bicho. Seja gente de verdade. Mas a verdade é que a gente é treinado pela vida, pela nossa consciência, a ser sempre uma outra coisa. A não estar satisfeito com quem a gente é. Não é mesmo? A felicidade está em ser uma outra coisa. Quando eu passar no vestibular e me tornar um estudante dessa graduação, aí eu vou me realizar. Você já viu esse filme, né? Quando eu casar, aí eu vou me realizar. Quando eu ter filho, depois é uma briga, quando esses meninos saírem de casa, né? E aí vai. Quando, e como ela nunca chega. Porque, na verdade, há uma confusão em quem eu sou com o que eu faço. Entende isso? A gente sempre quer ser além do que a gente é. Porque a gente não se conhece de verdade. O arrogante, ele se ressente da forma como ele é tratado. Sabe como é isso? Ele quer ser sempre além do que ele é. Então ele tem que lutar por isso, ele tem que lutar pelo lugar dele como acima, como além. Só que o exemplo de Jesus, que é Criador, que é Deus, e decide se submeter a isso para nos ensinar o que é ser gente de verdade, ele pode ser humilde. Se o arrogante se sente... ele se ressente da forma como é tratado, aquele que sabe quem é de verdade, aquele que tem consciência da sua identidade, que é humilde, ele não pode ser humilhado por ninguém. As circunstâncias não o humilham. Ele não se sente diminuído por conta das circunstâncias do momento, ou como falam com ele, ou porque fecharam ele no trânsito, ou porque publicaram um fake news sobre ele, ou porque estão fofocando sobre a vida dele, ou porque alguém o distratou no trabalho ou em casa.
Porque ele sabe quem ele é. Eu não sou o que as pessoas fazem de mim. Eu não sou o que me acontece na minha vida. Eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Fui criado para isso aqui, ó. Eu sei quem eu sou. Humilde não é pobre, gente. A gente gosta de falar isso. Fulano é humilde. Na nossa cabeça a gente está dizendo, fulano é pobre. Fulano não tem o básico para viver. Mas humildade não é isso. Humildade tem a ver com quem não é vaidoso. Quem não tem uma ideia exacerbada sobre si mesmo. Que manifesta a virtude de conhecer as suas limitações. É alguém modesto. É humilde. Ele sabe quem ele é. Ele conhece os seus dotes, suas virtudes, mas também conhece seus vícios. Suas fraquezas, suas limitações. Esse é humilde. Então você pode dizer, cara, eu sou muito bom em escrever. Qual é a dificuldade? Você é mesmo? Sou. Então você está sendo humilde. Mas e se você é bom em escrever e você diz que você não é bom, o que você é? Tonto? Ou você não tem autoconhecimento? E tudo bem para os dois. Os dois têm jeito. Aí tem um outro que é um pouco mais complicado, que é o mentiroso, né? Mas eu não vou falar dele. O arrogante, ele não é humilde. É por isso que ele é arrogante. Ele não se conhece. Ele não tem noção de suas limitações. Ele quer se ver mais do que os outros. Por isso ele nunca pede ajuda. O arrogante nunca aprende. Você já percebeu? O arrogante sempre está ensinando. Nunca aprende, ele não tem o que aprender. Você fala um negócio para ele sempre vai dizer assim, ó, eu já vi sobre isso. O arrogante é uma pessoa interessante demais. Porque ele tem que ser mais do que ele é. O arrogante, ele não leva desaforo para casa. Ele não admite erros. Ele não pede perdão. Ele não pode se colocar numa posição de servo, né? Pode, por exemplo, imagina uma pessoa arrogante lavar um banheiro, me colocar numa posição como essa, nível fundamental. Não, eu sou uma pessoa pós-graduada, não vou me submeter a isso, né? A gente está pensando numa posição de cuidar de estacionamento. Imagina, eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, um médico, eu vou me pôr no sol para sinalizar para as pessoas serem inspiradas a seguir a Jesus, colocando seus carros aqui no nosso estacionamento, depois vindo para o encontro, eu vou me submeter a isso nada. O arrogante não faz isso. Porque ele se sente mais. Ele quer ser mais, ele quer ser Deus. O arrogante não empilha cadeiras, ele não aceita ordens, ele dá ordens. Mulher, você está falando comigo como se você estivesse mandando em mim. Mulher não manda em mim, não. O arrogante é engraçado demais, pô. O arrogante é um imbecil. O arrogante não privilegia ninguém. Sabe por quê? Porque no final das contas, o problema do arrogante é um só, ele não sabe quem ele é. Então ele tem que se manter num personagem, em alguém rigoroso, ou alguém super especial, que tem muito prestígio e sucesso, que ele não tem de fato, ele não se vê assim, mas ele tem que bancar disso, porque no final ele não é humilde, ele é arrogante. Ele é arrogante. Ele não tem autoconhecimento. Ele se define pelo que ele faz, pela posição que ele tem. Porque ele nem sabe quem ele é. E tudo dá errado quando você não sabe quem você é. Você não vai dar um passo na sua vida de verdade, consistente, se você não partir do autoconhecimento. No final você vai chegar em algum lugar e quando você se perceber, você não sabe mais quem você é. Você não se conhece mais. Aí você vai chegar nos seus 40, 50 anos de idade ou até mais. Quem eu sou? E vai ter aquela famosinha crise de meia-idade que hoje já tem adolescentes tendo, tá?
Já tem estudo sobre isso, adolescentes tendo crise de meia-idade. Olha que loucura, cara. Porque não sabe quem é. Olha para si mesmo e não se vê, não. O que eu faço? O que eu devo fazer? Quem eu sou? Você não é o que você faz. Felipe, então como vai ser isso? Sócrates, ele trouxe um axioma da filosofia, uma regra que é fantástica. Conheça-te a ti mesmo. E é extraordinário partir desse ponto, porque para o Sócrates é o ponto de partida mesmo. Você não entende mais nada se você não conhece a si mesmo. Só que eu sou cristão, vou para um cristão, Santo Agostinho. Ele pega o que Sócrates disse e diz assim: isso é insuficiente. Só conhecer a mim mesmo não consegue me fazer me conhecer mais ou avançar mais. Então Santo Agostinho tem uma tríade, tem um movimento. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Conhece-te, aceita-te e supera-te. Quer ver um exemplo disso? Você de repente descobre que leitura, em pleno século 21, você descobre que leitura é alguma coisa importante. E você percebe que você já tem uns 30 e poucos anos de idade e você nunca leu um livro completo. Nunca leu um livro completo. E você descobriu que leitura é importante. Aí tu, meu Deus, como é que pode? Aí você vai na livraria ou na internet, compra um livro top, um livro assim num tema que te chama a atenção, você pega aquele livro e você diz, agora eu vou ser um leitor de verdade. E você começa a ler aquele livro e você lê a introdução do livro e fica um pouco cansado, você não está acostumado a ler, e você bota aquele livro assim na sua cabeceira e de repente, como num ato de mágica, aquilo some. E você passa umas 3 semanas sem olhar para a cara daquele livro. E aí 3 semanas arrumando seu carro, procurando uma outra coisa, você vê o bendito livro ali no negócio. Meu Deus, já tem 3 semanas que eu peguei esse troço. E você pega o livro ali de novo e vai se propor a ler. E você faz esse ciclo. E você percebe que você já tem que fazer um bolo de aniversário para aquele livro. Que já tem 1 ano que você não terminou o livro. 2 anos. 5 anos. Tem gente que tem 5 anos com o livro não lido. Não é verdade? Eu estou mentindo, eu estou falando uma coisa abstrata. Isso para qualquer área da vida. O primeiro ponto, pensando na lógica de Santo Agostinho, é você precisa se conhecer. Você não vai começar a fazer um troço desse se você não se conhece. Como é que seria isso? Você precisa pensar, por exemplo, cara, se a leitura é tão importante, por que eu não tenho esse hábito? Nunca me fiz essa pergunta. Se a leitura é um negócio importante, todo mundo fala que é importante, por que eu estou de fora do barato? Você nunca fez essa pergunta, né? E pode ser para qualquer área da vida. Eu me fiz essas perguntas esses dias. Rapaz, a atividade física é tão importante, por que eu sou gordo? Eu sou muito idiota. Como é que pode isso? Coisa tão lógica, tá útil. Tem tanto estudo falando sobre isso. Que por mais que tenha esse negócio de aceite quem você é, o gordo não é saudável, gente. Eu sei o que é isso. Não tenta romantizar a minha condição, eu sei o que é. Você não conseguir amarrar o cadastro. É triste. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que tirar o tênis, amarrar e depois botar. É humilhante. Entendeu? Por que, cara? Por que eu não fiz? Eu já sei que isso é importante, por que eu não faço? É uma primeira pergunta. Eu já li em alguma época da minha vida, pensando no exemplo do livro, eu já li em alguma época da minha vida, teve alguma época que eu fui um leitor assíduo, assim eu fui, teve uma adolescência, eu lia tudo. Por que eu parei? Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou. Qual seria o mínimo viável de uma leitura para mim? Eu acho que eu tenho que ler 50, 300 páginas por dia, porque eu vi alguém falando sobre isso.
eu aguento ler, eu tenho tempo para isso. Não, sendo sincero, são 2 páginas, mas ninguém pode saber. Qual é o melhor horário que eu consigo ler? Será que eu preciso de um local específico? Ou eu sou do tipo que eu consigo me deitar na cama às meia-noite, abrir um livro e ler? Ou eu sou do tipo que eu abro o livro, começo a ler e acordo no outro dia com o livro na minha cara? Ou todo amassado embaixo de mim? Conheça-te. Não, eu preciso ler pela manhã. Porque no horário do almoço eu tenho muita preguiça. E à tarde, quando eu chego do trabalho, eu sei que leitura é maravilhosa, mas eu gosto de ficar de boa. Pelo menos um pouquinho antes de eu vencer minha casa. E aí no final da noite eu já não aguento mais nada. Então se eu não ler de manhã, acabou. Aceita-te. 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 Você não lê à noite. Você não lê meio-dia. Pelo menos não agora. Essa é a tua condição. Não adianta forçar a barra. Se você acordar atrasado, se você sair para o trabalho, você já tem que ter consciência que naquele dia você não vai ler. Aceita-te. Você não lê outro horário. Felipe, mas eu estou me limitando. Não, você está se aceitando. É diferente. Quando você acordar e a preguiça tomar de conta, você vai pensar assim: se eu não ler, eu não vou ler. Se eu não ler agora, eu não vou ler hoje. E você vai ter que sempre fazer uma decisão ali. E tudo bem. Mas não adianta ficar se enganando que você no final da noite vai pegar um chazinho e não sei o quê. Não vai rolar. Não vai acontecer. Aceita. Aceita. Aceita-me. Se eu começo a fazer isso, se eu entendo que eu só leio pela manhã, se eu entendo que eu preciso me levantar e fazer porque eu sou assim, eu só funciono assim, aí eu consigo me superar. Aí ele diz: supera-te. Aí talvez, de tanto você se conhecer, de tanto você se aceitar e dar passos, você pode agora começar a sonhar com as tão sonhadas, né? As tão sonhadas 10 páginas por dia. Aí você sai de 2, 3 para 10, olha só que bacana. Você está se superando, Aí você começou a desenvolver o hábito da leitura, agora você começa a ler de manhã, mas você tem um tempinho, meio-dia, você consegue ler uma página meio-dia. Aí você consegue adicionar uma páginazinha à noite, porque você está se superando. Mas ninguém consegue se superar sem antes se aceitar. Ninguém consegue se aceitar sem antes se conhecer. Entende? É isso. Tudo dá errado quando você não se conhece de verdade. Tudo dá errado. Pegaram o negócio? Entenderam a mensagem? E a gente encerra esse primeiro episódio com 3 perguntas brutais. A primeira delas: qual sua tendência? Ser quem os outros querem que eu seja? Ser quem eu quiser ser? E alguns um pouco mais espirituais vão bater no peito e dizer: eu gosto de ser aquilo que Deus quer que eu seja. Aceita-te. Seja sincero, cara. Quem é você? Quem é você de verdade? Qual é a sua tendência? Felipe, eu tenho uma tendência esdrúxula. Acho que todo mundo sabe, mas eu nunca falei sobre isso. Eu tento sempre ser o que os outros querem que eu seja. Eu não suporto não atingir as expectativas das pessoas.
Eu não suporto uma opinião pesada sobre mim. Então eu tento agradar todo mundo para não ter erro. Parabéns. Você vai terminar a vida muito bem. Com uma armadura maior e mais pesada do que você pode suportar. Porque às vezes a opinião das pessoas ao nosso redor é um tanto quanto tirana. E ainda há aqueles que dizem: eu já me libertei disso. Eu sou quem eu quero ser na hora que eu quero. Você é escravo de tendências volúveis que mudam com muita facilidade. Isso torna você tão escravo quanto o primeiro. Como eu disse, eu não sei o que é ser pior: escravo das expectativas dos outros ou escravo de um coração enganoso como o meu. Se é para ser escravo, que eu seja escravo do meu Criador, que sabe o que é melhor para mim, que sabe para que fui feito. Mas se você não souber de fato quais são as suas tendências, você não vai se aceitar e você não vai se superar, você não vai dar um passo além. A gente falou que humildade é reconhecer quem você é de verdade. Então não na sua opinião abstrata sobre si próprio, mas na sua vida diária, na sua prática diária, no seu dia a dia, você tem sido mais humilde ou arrogante? Eu sou humilde. Pergunta para o teu marido. Eu sou uma pessoa humilde, Felipe. Pergunta para o pessoal que convive contigo. Às vezes eles conseguem nos dar um feedback bacana sobre quem a gente é de verdade. Alguns já estão começando a caminhar bem e já conseguem dizer: eu sou um arrogante mesmo. Eu estou sempre certo. E quando as pessoas não concordam com a minha opinião, eu simplesmente calo, mas no meu coração eu estou gritando. É semelhante àquele filho que o pai diz: senta, não vou. Senta, não vou. Senta, eu vou sentar, mas no meu coração eu estou de pé. Sabe o que é isso? Tem gente que é arrogante, rebelde, e ninguém está vendo, é só aqui, ó. Ele não fala a opinião dele, mas ele acha que ele está certo em tudo. Ele se acha melhor que todo mundo. Ele não externa isso, mas ele é um arrogante asqueroso. Ele acha que ele é Deus. E por fim, pensando no conselho de Santo Agostinho, você tem mais dificuldade em se conhecer, se aceitar ou se superar? Se você é como a maioria das pessoas, talvez você não se conheça ainda. E é um desafio. Mas a gente pode vencer isso. A gente pode crescer junto, se superar junto. Talvez para você começar a ler, não vai bastar saber que de manhã é o seu melhor horário. Às vezes você vai ter que botar um despertador. Às vezes você vai ter que combinar com sua esposa, com sua mãe, com seu filho, sei lá. E ele vai ter que chegar lá na sua cama às 6:30 da manhã e chutar assim, ó. Pum! Tá na hora de ler. Não, hoje eu não vou ler. Vai ler sim, você disse que era para eu te acordar. Não, pode ir. Você disse que era para eu te acordar. Eu só saio daqui quando você ficar de pé. Aí você levanta com muita raiva, mas aí você lê, e depois que você lê, você diz: ainda bem que eu tomei essa decisão. Às vezes você precisa de alguém para dar um passo, para ir um pouco mais.
Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Nós existimos para reger tudo isso aqui, mas às vezes a gente precisa uns dos outros para dar os passos. Às vezes você se conhece, sabe, mas você não chama ninguém para a sua vida para te ajudar e se superar porque você não aceita isso. Você não quer aceitar que você precisa de outras pessoas para dar passos importantes e necessários na sua jornada. Simplesmente porque você é arrogante. Sacou? E por isso eu queria encerrar te convidando a ficar de pé junto comigo e a gente orar pela nossa própria vida, orar por esse caminho, essa jornada, este processo que pode ser um divisor de águas na sua vida. Inteligência emocional é um negócio incrível. Autoconhecimento é um pilar importantíssimo. Daqui tudo acontece. Tudo pode mudar. Tudo pode ser diferente para sempre. Porque agora você se conhece, se aceita e se supera. Porque você sabe quem você é. Imagem e semelhança do seu Criador. E existo para trabalhar, para reger a criação, para fazer coisas importantes e significantes. Você pode fazer qualquer coisa do jeito de Deus.